Política, com Rosiane Carvalho. Agora são 8h28. Informações de política com Rosiane Carvalho, conosco ao telefone. Bom dia, Rose. Oi, bom dia, Arthur. Bom dia para todos os nossos ouvintes também. Rose, a Suframa diz que a alíquota do IPI de concentrados de bebidas da Zona Franca de Manaus deve voltar a 8%. É algo que a gente, inclusive, já falou aqui na coluna na última terça-feira. O que você tem aí de novidades? Pois é, a discussão ainda está toda em torno desse problema em relação aos incentivos fiscais do polo de concentrados, que mantém aqui na Zona Franca de Manaus a produção de refrigerantes, bebidas alcoólicas também, né? Enfim, do xarope para a produção dessas bebidas, e que, direta e indiretamente, representa 7 mil empregos, né, pelos levantamentos feitos aí pelo setor econômico, né, pelo governo, pelos políticos, enfim. Manaus, Presidente Figueiredo e Maués, né, concentra aí uma grande quantidade de empregos produzidos que representam bastante socialmente. Agora, essa discussão em torno do percentual de quanto vai ficar esse imposto, ele vai determinar, portanto, a vantagem ou não competitiva desse setor e a permanência ou não dessas empresas aqui no polo de concentrados da Zona Franca. Ontem a Suframa estabeleceu aí, enviou essa nota, você tem essa nota, indicando 8%, que era algo que a gente vinha tratando ao longo da semana pelas informações de bastidores que a gente tem acesso, né? Sim. A gente lembra que esse incentivo, esse imposto já foi de 40% para o país, que é quando as empresas se instalaram aqui na Zona Franca. Ao longo do tempo houve uma diminuição para 20%, e no governo Temer houve um decreto colocando a 4% esse imposto. Depois uma alteração, uma mexida, uma intervenção política que alterou para 12%, depois 10%. No governo Bolsonaro, o último trimestre do ano passado colocou esse imposto a 10%, mas não houve uma prorrogação do decreto presidencial, e aí causou todo esse rebuliço aí nesse meio. Esse 8% já era visto como algo indefinido, para se entender o que as empresas achavam se era bom ou não, e se haveria ou não permanência. Os técnicos do governo federal defendendo, né, assim, a gente tem essas informações, a própria nota da Suframa dá essas indicações de que as empresas permaneceriam com vantagem, continuariam a ter lucro, né, mesmo com 8% nesse imposto. Sim. Mas há informações aqui de bastidores, há matérias, inclusive notas publicadas na coluna do Estadão, do Estado de São Paulo, dando aí a indicação de que aquela fala do presidente Bolsonaro ontem, não sei se a gente tem aí o áudio dele, mas ele gravou uma fala para o Silas Câmara, né? E ele fala que vai novamente estabelecer um decreto, mas diz que haverá uma escadinha. Então, houve uma interpretação, hoje há esse entendimento, né, de que essa escadinha pode representar alterações ao longo dos próximos anos desse imposto. Sim. Então, a princípio, 8%, mas que ele em 2022 possa chegar a 4%, depois 6% em 2021 e 4% em 2022. E isso causou um estrondo muito grande nesse setor, né? Os políticos estão, e representantes da indústria também estão muito assustados com essa possibilidade desse escalonamento. Eu falei agora pela manhã com o Wilson Périco, né, que é o presidente da FIEAM, que é a Federação das Indústrias aqui do Estado do Amazonas. Ele me colocou assim, que a questão dos benefícios fiscais, né, dos incentivos, ele não é assim meramente algo que depende ou não de uma vontade política. Ele defende que isso é um direito constitucional da Zona Franca de Manaus. Que se há algum excesso no entendimento do governo federal, ele diz que é preciso conversar de maneira adulta e alinhar com o segmento, que ele defende que o governo federal sente e converse e ouça, né, os segmentos para entender o que vai prejudicar o governo federal, o que vai prejudicar o país, mas o que vai prejudicar também a produção desses empregos. O Wilson Périco coloca que o que está em discussão não é nenhuma questão financeira, mas é uma questão de impacto social em relação aos empregos que são produzidos aqui por meio desse setor. Ele também defende, Arthur, que haja um posicionamento mais claro do governo do Estado do Amazonas,
em função de que ele coloca que é uma cadeia de produção de empregos em todo o país desse setor, né, em função da distribuição, do que a produção de refrigerante, de bebida representa, né, para o país, mas há uma concentração maior dessa produção de empregos no Amazonas. Então, o maior impacto desse prejuízo, nessa alteração ou previsão de escalonamento que as empresas considerem que é prejudicial e elas decidam não ficar, o maior impacto nessa produção de empregos vai ser feito aqui no estado do Amazonas. Sem Ontem eu dúvida. conversei com uma pessoa que está circulando nas empresas e foi até a Jaioro, por exemplo, né? Conversou com os funcionários da Jaioro, que produz, né, insumos para a Coca-Cola, né, para a produção do refrigerante, e lá tem cerca de 2.000 empregos, acho que até um pouco mais, diretos e indiretos. Muitos dos trabalhadores lá não têm a noção do o risco que está correndo os empregos deles. Alguns sim, e temem, vivem ali na aflição, na angústia dessas decisões aí, tomarem um rumo que vai colocar ali 2.000 pessoas sem emprego, né, em Presidente Figueiredo. Seria um impacto muito complicado para o município. Sem né? dúvida. Essa insegurança, né, que as empresas têm, acaba que, mesmo com essa mudança ou não, as empresas podem até mudar de ideia e sair do Estado, né, porque não tem essa segurança jurídica. Né, era É a preocupação do 20%, aí setor, vem né? 10%, aí agora 8% ainda não está definido, né? E isso, como a gente até já abordou aqui também, pode seguir para outros segmentos, como economistas, o economista Marcos Evangelista já falou aqui na nossa coluna, pode ir para outros setores e prejudicar ainda mais a Zona Franca de Manaus, que vem sofrendo esses ataques já há algum tempo, né? Você falou aí do áudio do Arthur, presidente? Vamos a lá. propósito, desculpa te interromper, a propósito desse comentário que você acabou de falar, o Wilson Périco, ele falou nesse sentido também, né, que é ruim para o setor, mas causa uma celeuma, uma instabilidade em todos os segmentos, Sim, porque traz também a insegurança de que essa visão, né, da equipe do ministro Paulo Guedes em relação à questão dos subsídios possa continuar, né, passar a outros setores e a instabilidade para quem está instalado na Zona Franca de Manaus e para quem pretendia ou poderia analisar, instalar e produzir mais empregos, gerar arrecadação, enfim, tudo isso acaba sendo prejudicial nesse momento. E falando aí em Paulo Guedes, né, a gente tem até um trecho de um áudio, tem aí, Samara, o trecho do Paulo Guedes, onde ele diz justamente como é que aquela declaração que aconteceu na Globo News, como ele poderia, digamos que, acabar com a Zona Franca sem mexer na Constituição. A gente tem esse trecho, vamos colocar aí. O que você está dizendo? Está dizendo assim, você vai mexer na Zona Franca de Manaus? Não, não vou mexer na Zona Franca de Manaus. Está na Constituição, está lá. Agora, e se os impostos caírem todos para zero? Eu não mexi na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus fica do jeito que ela é. Ninguém nunca vai mexer com ela. Agora, isso quer dizer que eu não vou simplificar impostos no Brasil, porque senão, quer dizer, eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagem. Tá aí. Sobre a Zona Franca, né? Não precisa mais nem comentário, né? O que Exatamente. está acontecendo com o polo de concentrados e IPI, nessa perspectiva de diminuição escalonada em 3 anos, Uhum. fica bem explícito nessa explicação que ele deu ao Globo News aí no ano passado. Tá, só pra gente finalizar aqui, tem esse áudio do presidente que ele gravou, onde deu essa declaração da redução da alíquota, dizendo que foi um lapso. A gente tem esse áudio também. Olá, amigos do Amazonas, especial aí o pessoal que vive da Zona Franca de Manaus. É um projeto lá de trás, do Castelo Branco. Nós devemos preservar, sim, fazer tudo possível para que a Zona Franca continue realmente garantindo a nossa soberania da região amazônica. Estou tratando aqui com o Silas Câmara, houve um lapso, um pequeno problema, sobre a taxa, sobre os concentrados, o xarope, na verdade, aqui. Então, já está acertado já na economia, a gente vai continuar naquela escadinha ali, de modo que todos possam se adequar e ninguém ter prejuízo no tocante a essa medida que vem lá de trás. Pronto, vamos ver se de fato isso vai acontecer, né, Rose? Essa fala do presidente ontem é avaliada positivamente ao presidente da República, dizendo que, dando ali garantias novamente em relação à Zona Franca de Manaus, mas esses detalhes, né, que estão circulando a respeito dessa possibilidade de escadinha ser tão rápido, né, e a diminuição do IPI,
isso acaba sendo muito ruim, criando um ambiente ruim, econômico. E Arthur, a gente está no ano eleitoral, né? Sim. É impossível que essas ações do governo federal, que colocam o governo federal, mais uma vez, como algoz da Zona Franca, não tenham repercussões políticas em relação a essa questão dessa eleição municipal aqui em Manaus. Perfeito. Rose, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Bom dia, bom trabalho. Bom dia.